Olá a todos, boa noite. Começando mais uma live hoje. Olá, Emily, boa noite, seja bem-vinda. Começando mais uma live. Deixa-me já fixar aqui o tema de hoje. Boa noite, Jeane. Nathalie já está por aqui também. Pronto, já está aqui o tema. Tiro já a música, deixa só o pessoal ir chegando. Espero que estejam todos bem. Olá, Alicia, Camila. Sempre por aqui, Alicia. Boa noite, Alicia. A Letícia também está por aqui. Seja bem-vinda também. Deixa-me só colocar um filtrozinho que ninguém aguenta minhas olheiras. Olá, Rodrigo. Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vou tirar logo a música aqui. Estão me ouvindo bem? Me deem algum feedback sobre o áudio. Se a transmissão tá legal. Se o volume tá bom. Olá, Mário. Sejam bem-vindos. Obrigada. Estão ouvindo bem? Que bom, então. Bem, se quiser já começa a partilhar essa live com algum amigo que tem interesse. A gente sempre tem alguém durante a faculdade, durante o mestrado, que tem essa vontade de fazer um estágio internacional. Essa live, a ideia dessa live partiu de conversas com os meus mentorandos, de algumas conversas paralelas à mentoria científica que eu faço. Eles me vieram com algumas questões, com esse pleito, né, algumas dúvidas do estágio internacional, e eu não trabalho com esse tipo de mentoria. Então, eu tive a iniciativa de convidar quem entende, né, quem já viveu a experiência e trabalha com mentoria voltada para o estágio, voltada para oportunidades internacionais e estágios internacionais. Então, eu convidei a Nathalie Gurgel, que é do Instagram Estudando no Exterior, e nós vamos aqui bater um papo e espero que seja bastante produtivo e útil para vocês. Se tiver já alguma dúvida, já vai colocando aqui nos comentários e no decorrer da live nós vamos conversando, tá bem? Através do aviãozinho, você pode encaminhar para algum colega seu. E se já gostou desse tema aqui do meu projeto do Hobby Descomplica, dá um clique no coraçãozinho. Olá, Sérgio. Obrigada pelo feedback positivo. Espero que estejam todos bem. Olá, Bruna. Eu estudo em Portugal, já participei de alguns eventos internacionais. Então, eu faço meu doutoramento na Universidade do Minho, então eu tenho essa experiência com pesquisa internacional. O estágio internacional eu não tenho experiência, daí eu convidei quem tem experiência e quem entende do assunto para conversar conosco hoje, tá bem? Deixa-me já chamar a Nathalie, eu sei que ela já está aqui, só um minutinho. E aí ela pode se apresentar melhor. Deixa-me ver. Olá, Giovana, estou lhe vendo aqui também. Olá, pessoal, boa noite. Olá, olá, Nath, tudo bem? Espero que esteja bem. Obrigada por aceitar o convite.
Eu que agradeço. E, e Já tô pronto. procurando aqui um Né? filtrozinho, peraí. Obrigada por aceitar o convite. Isso é um pleito já de algumas semanas dos mentorandos e pronto, não trabalho com estágio internacional, então daí convidar você, que é. Minha gente, ela já estagiou na ONU, então, enfim, ela entende bem do assunto. E, Nathalie, muito obrigada aqui mais uma vez. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Muitas pessoas aqui, algumas podem não conhecer, então gostava que você se apresentasse antes de começarmos a conversar. Tudo bem, então, pessoal, prazer. Meu nome é Nathalie Gugel, eu sou do Instagram Estudando no Exterior. Quem não me segue ainda, vai, me segue lá, tá? Então, atualmente eu estou finalizando um mestrado em Relações Internacionais, com foco em Direitos Humanos e Governança, na Universidade de Pádua, na Itália, com uma bolsa por mérito. E como a Robiane falou, eu estagiei na ONU, então de setembro de 2019 a março agora de 2020, eu estava vinculado à ONU na parte do Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Então, eu estagiava dentro do UPR, que é o mecanismo que promove os direitos humanos, tá? Para quem não conhece. E é isso. Fora isso, eu também já tive outras experiências também internacionais, já participei de eventos em vários países, sabe? E tamo aí. Muito bom partilhar isso aqui conosco. Só um minutinho. Acho que tem algum. Não, me enganei. Já foi respondida a pergunta inicial que teve. Então, Nathalie, você, né, que veio a sua base, a sua formação inicial é no direito, e depois você Impressionante. agregou, né? Você é advogada, a sua formação inicial, igual a mim também, somos advogadas, e você agregou a sua formação às relações internacionais, né? Que veio aí para complementar, agregar, somar a sua formação inicial. Lá, assim, vamos pensar, vamos partir mesmo do começo, né? É, Cortou um o que se pouquinho. preocupar. Está me Acho que ouvindo voltou. agora? Desculpa. Sim, sim, acho que Vamos, voltou. vamos começar bem mesmo, sendo bem redundante do início, né? Para quem Sim. tem a vontade, tem um desejo, aquela vontade inicial de fazer um estágio internacional, entretanto, não sabe por onde começar, não sabe o que precisa, não sabe documento, não sabe requisito, não sabe se precisa de algum curso específico. Enfim, vamos começar realmente pelo começo. Pelo O básico. que é necessário? O básico. Uma coisa que eu gosto sempre de esclarecer, porque o pessoal sempre pergunta: é só para quem faz relações internacionais? Não. Tem estágio aí em todos os campos, em qualquer área. Principalmente na área de tecnologia. Tem muita coisa começando aí nessa área, então tem muitas vagas, tá, gente? Então, não é só para quem faz relações internacionais. Se você estuda direito, também tem a possibilidade de estagiar na área de legal affairs, por exemplo. Tá? Então, tem muitas possibilidades. O estágio na ONU, que eu tiro de exemplo, o estágio que eu tive, ele é voltado para pessoas que têm acima de 18 anos. E aí, tem que ou estar cursando uma graduação ou um mestrado, ou um ano após a finalização do curso. Então, tanto a pessoa pode estar ainda estudando, como já pode ter finalizado o curso. E não é só para mestrado, também pode ser graduação, tá? Então, assim, tem essas duas possibilidades. E aí, uma coisa que é importante mencionar é que o estágio no secretariado da ONU, ele não é remunerado. É um estágio voluntário. Então, assim, você é muito disputado. Então, apesar de ser voluntário, você também tem que ser uma pessoa com um bom currículo, porque você tem que mostrar que você é a pessoa ideal para aquela vaga, certo? Então, assim, apesar de ser voluntário, é muito concorrido. Então, realmente, eles escolhem pessoas, assim, qualificadas para aquela vaga. Então, já até uma dica que eu dou é que, assim, eles sempre pedem carta de motivação, né? E aí, quando você estiver escrevendo a sua, tenta ser o mais específico possível da sua experiência naquela vaga que você está aplicando, no conteúdo que aquela vaga está propondo. Então,
tenta sempre ser o mais específico possível, que isso vai chamar a atenção do recrutador. Então, nessa hora, eu acho que vale ir lá no edital, na candidatura, dar uma olhadinha, uma lida com calma, né, na descrição, para a gente, acho que, adequar o texto da carta ao texto da candidatura. Digamos assim, não é copiar e colar, mas, Sim, né? Um erro que eu vejo bem alto na maioria dos candidatos, assim, pela minha experiência aqui no Instagram, é que a maioria das pessoas, elas têm a preguiça de ler o edital, de ler aquele FAQ, que é o Frequent Asked Questions. Então, os candidatos que estão lá lendo e olhando nos mínimos detalhes, o que eles estão buscando e o que a vaga está propondo, eles já saem na frente, porque já vê que certas palavras, pontos-chave, você pode pegar lá do FAQ, lá do edital e jogar na sua carta de motivação. E isso já faz toda a diferença. É muito interessante você pontuar isso. A Ilana está perguntando se pode fazer perguntas. Claro, Ilana, pode fazer perguntas. Mandei nas caixinhas. Pode colocar a pergunta aí na caixinha, nos comentários. Nós agradecemos. E anteriormente também teve uma outra pergunta. Deixa eu ver se eu consigo. Sobre. Se alguém sabe se a live vai ficar salva. Vai, Juju. A live vai ficar salva, tá bem? Depois eu salvo no feed. Ai, ótimo. Porque aí quem não. Enfim, algumas pessoas ainda podem estar ocupadas nesse horário. Bem, então você tocou em alguns pontos importantes que eu gostaria de até comentar. Você falou que, pronto, está surgindo muita coisa na área de tecnologia. E tecnologia é um tema muito transversal, né? Que acho que em várias áreas do conhecimento é possível fazer o link com esse, digamos que com esse gênero, com esse grande tema, tecnologia. Então, foi uma outra dica muito importante, um outro momento da sua fala interessante, como que serve como dica para as pessoas aproveitarem, né? Isso. E um outro ponto também foi relativamente ao currículo. No decorrer da sua graduação, antes de você submeter, realizar a candidatura e partir para o seu estágio internacional, você levou em consideração algumas soft skills, desenvolveu algumas habilidades antes da candidatura para poder ter isso registrado no seu currículo? Ou isso foi no decorrer já do estágio que você prestou mais atenção? Bom, durante a minha graduação aqui no Brasil, como eu fiz graduação em Direito, então toda a minha experiência era sempre muito direcionada ao direito. Então, eu estagiei em escritórios de advocacia, estagiei em organizações governamentais, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública. Então, sempre tive muitas experiências profissionais durante toda a minha graduação, mais voltada para o direito. Então, praticamente, eu já tinha desenvolvido, sim, algumas habilidades e é o que eu coloco no meu currículo. Mas ter uma experiência mais internacional, uma experiência profissional internacional e mais voltada para o ambiente das relações internacionais, digamos assim, foi essa a minha primeira experiência, né? Esse estágio na ONU, sim. Mas aí posso dizer que algumas dessas habilidades, algumas soft skills, eu já vinha desenvolvendo ao longo, né, da minha graduação, sim. Sim. A Ilana fez uma pergunta. Pronto. Tem como fazer o estágio internacional mesmo depois de formada? Sim, é como eu tinha até falado antes, acho que você não pegou essa parte, mas os estágios, geralmente, eles dizem que no edital você precisa estar cursando, seja uma graduação ou mestrado, ou até um ano após a finalização do curso. Então, se você já é formado e você tem esse gap de um ano, aí você pode. Caso já tenha um período superior a isso, aí já é mais difícil. Depende muito do edital, porque a maioria exige que seja em até um ano depois de formado. Pois, tem essa limitação. A Camila aqui está comentando
Nath sempre com dicas maravilhosas, eu também acho. Obrigada. É verdade, às vezes vacilamos na análise do edital. E às vezes isso é pelo cansaço, não é? Estamos Sim, também a participar de outras candidaturas, então acho que, enfim, com outros projetos também em andamento e por vezes um vacilozinho, enfim, pode prejudicar todo o processo ali sem seletivo dúvida. daquela candidatura, né? Sim. Deixa eu ver se tem alguma outra. Ah, tem sim, mais uma pergunta, Nath. Só um minutinho, deixa eu me ir acompanhando aqui. A Bruna Godoy pergunta: tem como conseguir estágio internacional em alguma empresa fora? Ah, tem como conseguir estágios internacional em empresa fora? Então, acredito que tenha sim, mas minha experiência é com organismos não governamentais e governamentais, digamos assim. Então, tipo a ONU, sei que a ONU tem, a OEA, tem outras ONGs A também que Unicef. disponibilizam, a Unicef, Unesco. Então, assim, tem várias organizações que eu conheço que disponibilizam a possibilidade do estágio. Agora, em empresas, eu já acho algo muito particular que você teria que ver diretamente com qual empresa. Mas sempre tem sim a possibilidade do estágio. E eu acho que o seguinte, você está fazendo o seu curso em outro país, isso vai facilitar. Porque na Europa, né, os países são muito conectados. E aí fica muito mais fácil você conseguir um estágio numa empresa ou numa ONG que seja em um país vizinho. Ou mesmo no país que você É, está estudando. sim, e até porque algumas instituições privadas, empresas privadas mesmo, têm acordo de parceria com algumas universidades e Uhum, sim, por alguma ajuda, né, no orçamento europeu, recebe verba, recebe orçamento justamente para fomentar estágio, na determinada área da empresa, né? Então, acho que vale também ficar atento a isso. Tem uma outra pergunta, acredito que seja da Ilana, só um minutinho para eu ir acompanhando. Vocês sabem dizer quais estágios internacionais que oferecem bolsas? tá. Então, Ilana, como eu falei já, a maioria dos estágios realmente não tem bolsa. Estagiar no exterior geralmente são estágios não remunerados, né? Unpaid. Mas algumas organizações, algumas ONGs e alguns programas dentro da ONU, eles têm a possibilidade do estágio remunerado, porque eles participam de uma iniciativa We Pay Our Interns. E aí, inclusive, eu mencionei lá no meu Instagram, tem alguns posts de ONGs e também de outras organizações vinculadas à ONU que possuem estágios remunerados, tá? Então tem uma lista lá de várias organizações, tá? Que você pode dar uma olhadinha e aí ver algum estágio que lhe agrade, um estágio remunerado. O Tribunal Europeu ele está com candidatura aberta para estágio. Eu acho que vale também dar uma olhada no edital para ver os requisitos. E ainda, uma coisa que vale aqui deixar, eu sentia muito dos meus alunos quando eles queriam ir para congresso e eu ia fazer a orientação de como fazer um resumo, e até hoje, quando vou prestar mentoria para artigo científico, às vezes eu sinto um bocado de tristeza ou desânimo por achar que aquilo é muito difícil, que aquilo não é possível para ele. E assim, ainda que hoje, né, nessa data, dia 8, você não tenha todos os requisitos, imponha isso como uma meta, né? Ó, daqui a 5 anos eu Isso. quero ter cumprido isso. E aos poucos você vai conseguindo. Eu fiz muito isso na minha faculdade. Durante o curso de Direito, aos poucos eu fui me colocando metas porque eu já avisava o mestrado e já tinha noção das exigências do mestrado e do doutorado. Então, eu tive 5 anos de curso e depois também mais 2 anos de mestrado para ir ali paulatinamente construindo os Isso. requisitos e as condições, né? Não vale É, desanimar, gente. não, sem dúvida. Eu não vou dizer que é fácil, não é.
eu submeti, assim, milhares de candidaturas antes de conseguir o meu estágio. Então, não é nem porque você não é capacitado para isso, mas é porque é muita gente ao mesmo tempo tentando. E às vezes ele não consegue nem chegar na sua candidatura, porque ele já olhou tanta coisa que ele precisa recrutar alguém que ainda não deu tempo nem ver sua documentação, sabe? Então, a dica que eu dou é: prepare a documentação bonitinha, arrumadinha, carta e currículo são pontos chaves e saia mandando. Saia tentando vários. Porque às vezes você pode conseguir de primeira, maravilha. Mas às vezes não. No meu caso, eu submeti milhares, sabe, de candidaturas. Então, sai tentando. Sai jogando seu currículo, mandando carta de motivação, que uma hora você consegue. Mas enquanto isso, é também ir aos poucos melhorando seu currículo. Não é porque você está tentando estágio que você vai parar. Ah, vou só ficar tentando estágio. Não, aos poucos também vou fazendo outras coisas que podem ir agregando ao meu currículo. E aí, quando você estiver lá na frente, você já manda um currículo melhor, uma carta melhor, que isso vai ajudar, sem dúvida. Exatamente. Uma dúvida que agora veio você falando do currículo e eu acho que pode ajudar aqui outras pessoas, esse insight. Pronto, academicamente falando, né, cientificamente, quando a gente vai utilizar um currículo para uma seleção de mestrado, no Brasil, nós utilizamos o currículo Lattes, né, aquela plataforma do CNPq, enfim. Já na graduação, quem tem interesse de fazer iniciação científica, já faça o seu cadastro lá, se você não tiver. Nos estágios internacionais, como é a utilização? Não utiliza o Lattes, você faz um currículo totalmente autônomo, independente. Como é que se dá a construção desse currículo? Tá. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de usar o site do Canva, tá? Que tem muitos modelinhos de currículo bem dinâmicos, que você consegue organizar legal. Então, eu gosto muito de utilizar ele. E é o currículo que eu tenho enviado e que eu sempre envio, tá? Inclusive, eu fiz um Reels essa semana, né? Aqueles videozinhos curto com alguns sites alguns sites que você pode confeccionar o seu currículo, tá? Então, tem várias opções lá. E aí, na Europa também tem outro tipo de currículo, que é o Europass. Não sei se você já ouviu falar. O problema do Europass é que ele é muito extenso, tá? Então, você vai preenchendo lá as lacunas. É fácil de preencher, mas ao mesmo tempo, quando você vai fazer o download do seu currículo, ele tem várias páginas. E aí acaba ficando o currículo muito longo, muito cansativo. O que eu não gosto, sabe? Exatamente. Então, no começo, eu sempre enviava o Europass. Mas aí depois que eu descobri o Canva, eu mudei totalmente, sabe? E aí, atualmente, eu só utilizo o Canva. E aí eu deixo lá o meu currículo pronto no Canva e eu vou adaptando ele para aquela vaga. Então, cada vaga que eu vou me aplicar, eu vejo se o currículo está adequado, faço uma modificação ou outra para poder, né, enviar. Então, é outra dica também que eu acho muito importante, gente. Não é você preparar o seu currículo e sair mandando o mesmo currículo para todo canto. É muito importante também você ter aquela paciência de olhar se aquele seu currículo, todas as informações que você colocou, estão adequadas para aquela vaga que você está tentando. Porque uma vaga ou outra você precisa modificar uma informação, né? E tem muita gente também que tem a questão da foto. Muita gente também me pergunta, coloca ou não coloca foto em currículo? Que é outro dilema, né? Então, assim, geralmente no Brasil a gente não coloca foto no currículo porque é visto como discriminatório, o que eu entendo, mas na Europa eles já têm uma visão diferente. Então, na Itália, por exemplo, eles pedem que tenha foto. Na Alemanha, eles geralmente pedem que tenha foto, sabe? Então, também depende de para onde você vai mandar o seu currículo para você ver se você coloca ou não a foto. Aqui, ainda que exista, aqui o RGPD, o Regime Geral de Proteção de Dados, é muito forte. Aqui em Portugal. Mas ainda que exista isso, assim, as pessoas não gostam muito de tirar foto, não publicam muito por conta disso. Mas ainda que isso exista e seja tão forte aqui, o currículo tem que ter a foto. É algo curioso isso, que eu percebi isso. E é interessante essa utilização do Canva, eu acho que é válido, porque até mesmo como você tinha falado, né? Quando o avaliador às vezes não tem tempo de olhar todas as candidaturas. Se ele pegar um currículo do Europass, vai estar ali, tipo, 4, 5 laudas,
porque a gente E vai não vai ler. preenchendo, né? E assim, ele não vai ler aquilo, ele não vai, ele só vai olhar, ele só vai olhar a primeira e não vai passar adiante, né? Então, Justamente. você pode, como você falou, acaba perdendo informações ricas que você pode aproveitar para ser objetivo com uma lauda do Canva e de acordo com as descrições, né? Job description lá da candidatura. Então, é muito interessante isso que você falou. É, o que eu acho que o mais difícil não é. Aqui tá sem áudio. Vocês estão me escutando? Pera. Tá me escutando? Não, não te escuto. Não te ouço. Não tô lhe ouvindo. Está sem áudio. Nossa. Não. Não. O pessoal também não tá escutando, tá dizendo que tá sem áudio. Não. Se tirar os fones, será que não dá certo? Ela, pelo que eu tô entendendo, ela já colocou de novo e não deu certo. Leitura labial aqui. Nada. Mas a gente não escuta. Ai, gente. Vai, vai sair da live? Tudo bem. Então a gente sai e volta de novo, viu, pessoal? Voltem com a gente. Olá, voltei. Estou de volta. Estou de volta na live. Voltei, desculpa esse contratempo. Hum, Deixa-me adicionar a Nathalie novamente. Ai, obrigada, Laura, pelo feedback. Ainda bem que voltaram a me ouvir. Tô aguardando a Nathalie, já tá aqui. Ó, Voltei. ó. Desculpa, Nathalie. Pronto, agora Sem tá ótimo. A problema. Camila já deu feedback aqui. Deixa eu colocar meu filtrozinho aqui, minha maquiagem. Show. Não sei onde eu parei, não sei. Fiquei desnorteada com esse contratempo. Diga-me onde eu parei, por favor. A gente estava falando da questão do currículo, né? De adequar o currículo para a vaga. Sim, e ser o mais objetivo possível, aproveitando essa uma página, não é? Que pode ser um Isso, desafio. com Mas certeza. pronto, é ter paciência e ir adequando. Como você falou, né? O recrutador, se ele vai pegar lá 5 páginas, ele não vai passar da primeira, se ele vê que está muito longo. Então, você colocando o currículo curto do Canva de 1 página, aí ele vai. As informações que tá lá, o que chamar atenção, ele vai dar uma olhada, né? Então, isso facilita. Assim, vale só fazer essa distância, porque essa avaliação é muito pelas competências, né? Quando, Sim, diferentemente de você utilizar o Lattes, tipo, para um processo seletivo de mestrado no Brasil, que assim a pontuação é muito extensa, né? É por publicação, é por apresentação de sim. trabalho, então realmente tem que ser o Lattes. Agora, para o estágio já não é válido.
pensa mais no profissional. E estágio é algo mais profissional, né? É uma experiência profissional. Então, eles vão querer o quê? Um currículo que mostre suas competências profissionais, mas que também demonstre os seus conhecimentos, né? A questão da educação e as suas habilidades, né? Então, outra coisa que eu também acho interessante sempre colocar no currículo são as habilidades. E aí, quando mencionar suas habilidades, preste atenção no que ele está pedindo para a vaga, no edital lá da vaga. E aí você joga isso, joga as competências que ele está pedindo já no seu currículo e na sua carta de motivação. Interessante. E olha, então é bom também prestar atenção nas atividades que serão desenvolvidas. Isso é muito importante, porque tem muito estágio que diz assim, comunicação. Aí ele fala que é uma pessoa que vai mexer com social media, né? Com mídias sociais. Então você tem uma experiência de voluntariado, por exemplo, trabalhando com às vezes eu esqueço as palavras em português. Trabalhando com o gerenciamento de mídias sociais. E aí você coloca essa experiência, porque vai chamar atenção, né? Porque eles estão querendo alguém para aquilo. Mas se ele fala de comunicação, mas ele quer alguém para escrever artigos, por exemplo, escrever relatórios. Então você já bota uma experiência diferente, uma experiência de publicação, por exemplo, onde se você não tem uma experiência profissional, mas você desenvolveu um artigo, apresentou um artigo Sim. num evento. Então, coloca aquilo, porque vai mostrar a sua competência na escrita, né? Então, tem que pensar nisso. Olha, Nath, tem duas perguntas aqui para ti, só um minutinho. Primeiro, vamos pela primeira. O local em que se graduou também conta como uma preferência? Tem muita gente que me pergunta isso mesmo. Olha, eu tenho que escolher uma universidade em primeiro lugar no mundo e tal. Não, gente, eu não diria que precisa muito. Eles não vai chamar tanta atenção. A não ser que você tenha estudado em Harvard, ou em Cambridge, ou em Oxford, tá? Outras universidades, se são boas, assim, não precisa ser a melhor do mundo, não precisa ser as melhores no ranking, para você ter a possibilidade de ter essa experiência, certo? Então, tem muitas universidades boas aí, certo? Então, o que conta mais não é nem o nome da universidade, mas muito mais o que você desenvolveu durante o seu curso, as experiências que você teve, o que você aproveitou da sua universidade, né? Os eventos que você foi em outro canto, em outros países, experiências de estágio. Então, isso conta muito mais do que apenas só o nome da universidade. É a mesma coisa também com notas. Muita gente me pergunta, mas Nathalie, nota é muito importante? Eu não tenho uma nota muito boa, o que é que eu faço? Compensa com o seu currículo. Nota é importante, mas nota é só um detalhe. Não adianta nada você ter um 10 lá no seu histórico, mas no seu currículo você não tem nada de experiência, certo? Então, não vai ser um currículo muito bom. Então, é você saber compensar as duas. Então, tanto nota, é interessante que você tenha notas boas, medianas, mas você também, ao mesmo tempo, construa um currículo bom. E a mesma coisa com o nome da universidade. A universidade, é importante que a universidade seja boa, tá? Mas só ter o nome da universidade não vai fazer tanta diferença no seu currículo se ao mesmo tempo você não construir um currículo bom. Exatamente. É o que eu falava, quando eu dava aula presencial, eu falava muito isso para os meus alunos. Eu digo, o que vocês estão aqui na sala de aula, todo mundo está tendo o mesmo conteúdo. Agora, o que vocês Isso. fazem, né? O percurso que vocês se comprometem consigo e percorrem, né, ao longo do curso, daquela porta para fora, é o que vai ser o diferencial no mercado, ou seja lá onde você quiser fazer o que você quiser fazer depois do curso ou no decorrer do curso. Então, é interessante isso. Eu comungo com a sua perspectiva. Tem uma outra questão também. Quais as atividades extracurriculares mais bem vistas? Olha, então, não tem aquela que eu digo, olha, você tem que fazer isso de atividade extracurricular para seu currículo poder ser válido. Não é bem isso, sabe? É muito dependente da vaga. O que é que você quer fazer? Você está aplicando para uma vaga de quê? Então, o importante é você ter atividades extracurriculares direcionadas naquela vaga que você está aplicando. Então, você ter experiência naquela vaga em si, que você tá aplicando, tá? Agora, uma coisa que eu acho muito importante ter em qualquer currículo, independente da vaga,
é atividade de voluntariado. E quando eu falo atividade de voluntariado, é uma atividade que não se encaixa como extracurricular, mas uma atividade que você se desenvolve fora do ambiente acadêmico, fora da universidade. Então, ter uma experiência de voluntariado, isso chama muita atenção em qualquer currículo, para qualquer experiência no exterior. Às vezes as pessoas não acreditam nisso. Enfim, assim que eu cheguei aqui, eu percebi isso no ensino superior europeu, né? Sim. O quanto que as próprias universidades estimulam os alunos a fazerem voluntariado fora da universidade. É uma coisa completamente desvinculada, mas eles estimulam. E lá vai eu, no meu doutoramento, no primeiro ano, eu fui fazer uma experiência de voluntariado, era sobre direito à habitação, direito à moradia. E, enfim, foi muito bacana e é muito comum, é muito valorizado aqui. Foi foi um dos pontos assim gritantes que eu percebi no ensino superior, assim, em termos de diferença, né, de valorização do currículo. É algo que nós não, tradicionalmente, né, a nossa cultura brasileira não tem esse despertar ainda. O mercado, se calhar, talvez não valorize isso, mas aqui realmente é muito importante. Daí tanta relevância de poder explorar isso. Sim, São sem as dúvida. competências, né? São as competências que a gente adquire durante o voluntariado que fazem, digamos, que os olhos dos avaliadores brilharem, digamos assim. E até para Aqui, mas, completar, só para desculpa, completar eu essa ia ler questão outra pergunta. do voluntariado, para a gente finalizar com isso. Outra coisa também que sempre me perguntam teria que ser em uma ONG conhecida? Não. A ideia do voluntariado é algo que você possa ajudar a sua comunidade, que você possa desenvolver algo em prol de outras pessoas. Então, não importa se foi um projeto que você criou ou se foi em uma ONG na ONU, por exemplo, voluntariado da ONU, tá? Então, a ideia é que você possa contribuir de alguma forma para a sociedade, que você possa colocar isso no seu currículo e, ao mesmo tempo, você possa aprender com isso. É interessante. Aqui, Nath, convém colocar pontuação e nota da OAB no currículo, ainda que sejam parâmetros diferentes de avaliação em cada país. Coloca só a primeira fase ou a segunda, ou de ambas? Interessante essa pergunta. É interessante utilizar a OAB no... Gente, sendo bem sincera, eu nunca vi alguém colocar nota de OAB em currículo, não. Pois eu também nunca ouvi, Sinceramente, por isso que eu achei interessante essa nunca, pergunta. Foi nunca vi, algo... não, sabe? Se, a não ser que a vaga realmente pedisse algo nesse sentido, mas assim, no meu currículo eu menciono que eu tenho OAB, mas eu nunca mencionei nota, não. Até porque eu nem lembro as notas, né? Só lembro que eu passei. Eu também não. É que não fica nota na carteira só tem dizendo que é advogada. Enfim. Justamente, Então, eu acho assim, Camila, se na vaga não mencionar nada, quero saber suas notas, eu não acho interessante colocar, não. Só você dizer, tem um AB, passei na prova do AB, show. Mas eu acho que não seria interessante colocar a nota. Uma outra pergunta também da Bruna. Experiência de estágio no país nativo é diferencial? É um diferencial? Nath, tá me Bem, ouvindo? agora eu tô. Eu acho que cortou aqui, minha internet é incrível. Tá, é a pergunta da Bruna, né? A questão da experiência. É. Bruna, olhe, então, experiência de estágio no país nativo não é um diferencial, porque muita gente consegue estagiar aqui no Brasil. Tem muitas oportunidades, sabe? Então, o diferencial realmente é você ter uma experiência fora. Ou uma experiência de voluntariado no exterior, ou uma experiência mesmo de estágio no exterior. Mas eu não diria que, se você tem uma experiência de estágio aqui no Brasil, você não coloque no currículo, ou não acho que não é válido. É válido sim. Agora, não seria um diferencial. Entendeu? Aqui, consegue ver a pergunta da Laine Lopes? Line. É possível fazer o estágio de mestrado tirantino em outro país também? Sim. Porque em italiano é tirantino. Né?
Sim, inclusive eu fiz o meu na Suíça, em Genebra, na ONU, e estudando na Itália. Inclusive, tem um programa de bolsas para quem vai fazer o estágio em outro país. Então, se o estágio não for remunerado, tem a possibilidade de você tentar o Erasmus Traineeship, que é um edital de bolsas para quem vai fazer o estágio em outro país, tá? Então, é como o Erasmus, para quem conhece o Erasmus como mobilidade acadêmica, é no mesmo formato. E aí, nesse, é destinado só a estágios. No meu caso, como o Erasmus Traineeship não tem a possibilidade de ir para a Suíça, porque a Suíça não está dentro da União Europeia, a universidade disponibilizava uma ajuda de custo e era da própria universidade. Então, as universidades geralmente também possibilitam uma ajuda de custo para o estudante que vai fazer um estágio em outro país. Nesse caso, Nath, você tem que apresentar alguma documentação em específico ou não? Do que exatamente? Para receber essa ajuda de custo? A documentação que eles exigem é só a prova de que você está indo estagiar, uma carta de aceite, algum comprovante que realmente você está indo ali para fazer o estágio, né? Então, mas é tranquilo, assim, para receber. Não é nem uma competição, digamos assim, sabe? É mais fácil. E aqui a Maria Alice da Costa, ela está perguntando como explicar bem essas competências adquiridas no trabalho voluntário. Tá. Uma coisa, dois pontos distintos que seriam o currículo e a carta de motivação, tá? Então, no currículo, o que geralmente eu acho interessante colocar é você mencionar atividades que você desenvolvia, seja em experiências profissionais, como estágios ou mesmo trabalho, como também no voluntariado. Porque o voluntariado também não, para mim, não deixa também de ser uma experiência profissional. Então, eu trabalho da mesma forma. E aí, seria interessante você mencionar atividades que você desenvolvia. E eu diria 3 ou 4 atividades que você fazia como voluntária, tá? Isso no currículo, que aí você estaria explicando também o que você desenvolveu. Na carta de motivação, você já pode fazer uma complementação, uma diferenciada. Como você já mencionou lá as atividades que você desenvolvia, você pode falar mais por cima o que você fazia de uma forma mais sucinta e, ao mesmo tempo, falar o que você aprendeu com isso. Por exemplo, eu fiz um voluntariado onde eu trabalhava com crianças ensinando inglês, por exemplo, né? E aí você fala, eu desenvolvi empatia e uma maior atenção às crianças, visto que eu trabalhava dando aula para crianças. Então, assim, é você saber construir a sua carta, né? Com base no que você desenvolveu, mas também pensando no trabalho que você vai fazer e no edital no que está falando no edital, quais as competências que ele está pedindo daquela pessoa. Então, também você pode desenvolver as atividades, mencionar as atividades que você desenvolvia, mas também ressaltando algumas competências que você tem com base no que o edital está pedindo. Não sei se eu fui confusa. Não foi claro assim. É só assim, só complementando outro insight que eu tive aqui. Até mesmo antes de ler a carta, quando um recrutador, um avaliador, lê um currículo e verifica que o candidato realizou, né, participou de um voluntariado, algumas características de cara ele já vai deduzir, não é, que aquele candidato possui, né? Então, como é uma pessoa altruísta, né? Uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, proativa. Como você falou, sabe, desenvolveu a empatia, é proativa, desenvolveu também aspectos de liderança. Então, todas essas soft skills, a pessoa pode adquirir, não é, através do voluntariado, e o avaliador, pronto, ele é um expert naquilo, ele sabe que essas competências são desenvolvidas através do voluntariado, né? Isso. E pronto, e como a Nath falou, você explora isso na carta de motivação, mas digamos que já dá um gostinho ali na hora da leitura do currículo, não é? Sim, sem dúvida.
Eu acho que, assim, o currículo e a carta de motivação são dois documentos essenciais para qualquer application, seja para mestrado, para graduação, para doutorado, para o estágio em si, e que eles têm que se relacionar, né? Eles têm que estar unidos aí. Então, você também não pode mencionar coisas na sua carta que você não colocou no seu currículo. Não é válido. Então, é importante que você construa os dois juntos e a depender de cada vaga. Pois, exatamente. Uma curiosidade que eu acho que pode ser válida para muita gente que está aqui. No Brasil, quem está fazendo graduação em Direito ou qualquer outro curso que visa concurso público, já tem algumas plataformas, alguns sites que ficam ali acompanhando para ver os editais, os processos seletivos que estão abertos e pronto. Né? Isso a gente já sabe. No caso do estágio internacional, existe alguma plataforma para fazer esse acompanhamento das candidaturas, qual é o período que abre edital, se é anual, se é semestral? Tá, vamos lá. Então, na ONU, por exemplo, na parte do secretariado da ONU, a maior parte em Genebra, por exemplo, as vagas, elas todas são divulgadas no site da ONU, career.un.org, que aí são as vagas de estágio não remuneradas, tá? Então, todas são divulgadas lá. Eu falei que a maioria é em Genebra, mas também tem vagas em outros países, tá? Que você encontra nesse portal. E aí, recentemente, eu descobri outro site que ele menciona as vagas em toda essa parte da ONU, também relacionado às agências. Porque as agências da ONU têm seus próprios sites. E aí, eles não são divulgados nesse que eu mencionei. Mas aí eu achei esse outro site que ele menciona até as vagas das agências. E aí eu acho que seria também uma opção muito boa, que é o OpenIGO. Eu vou até anotar aqui, que aí fica mais fácil nos comentários. E aí, nesse site, você consegue encontrar tanto as vagas do secretariado da ONU, como também das agências, UN Women, UNICEF e outras, tá? E aí facilita, com certeza, na procura do estágio. Mas aí, se você estiver pensando em estagiar... Eita, saiu meu filtro, como assim? Se estiver pensando em estagiar em alguma ONG, tá? Aí teria que entrar no próprio site da ONG, né? Alguma organização não governamental. Seria no próprio site. Teria que acompanhar vários sites aí, que é o que eu faço. Aí, no caso, você perguntou da questão do prazo. Geralmente, na ONU em si, tem vaga sendo colocada a todo instante. Assim, todo dia tem uma vaga nova. Não tem um prazo específico. Agora, outras organizações, às vezes, elas colocam prazos específicos. Por exemplo, atualmente está aberto o estágio da OEA, a Organização dos Estados Americanos. E o deadline vai até agora, o dia 12, viu, gente? Então, quem quiser ainda se inscrever, ainda dá tempo. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. E outro detalhe, o estágio é remoto. Então, apesar de ser não remoto, já facilita. Pois. Acho que perdi a Nath. Nath, estão me ouvindo? Hello? Sim, ó. Voltei! Ah, Mas a minha vai internet ter. é incrível. Simplesmente caiu tudo aqui. Aí não tem mal. Pronto, olha, aconteceu comigo também, ó. Nossa! Estão me ouvindo, gente? Tudo certo? Eu tô. Tá, então continuando, né? Como eu disse, o estágio da OEA tá aberto aí. E o bom é que é remoto, tá? Então já facilita aí. E a documentação é simples, então super indico para quem está procurando um estágio internacional. E nesse caso da OEA, eles divulgam o edital 3 vezes por ano. Então, eles têm prazo certo para você enviar a sua documentação. Só que tem outros, como a ONU, não, que é o tempo todo, é livre. Então, você tem que sempre estar lá olhando no site, ver se tem alguma vaga nova, tá, gente? Então, tem muito disso. Depende muito de para onde você está tentando aplicar.
Pronto, então é semelhante aos processos seletivos de mestrado. Tem que entrar no site da universidade, olhar o edital, enfim, ficar acompanhando, ficar ligado, né? Isso. Nath, o nosso tempo tá acabando, né? Mas só para deixar aqui uma palavra de positividade, de estímulo para as pessoas, né, que estão aqui, que querem fazer assim, eu sei que existem muitos benefícios, eu imagino que você tenha adquirido bastante experiência, várias habilidades, além das hard skills, as soft skills Sim, também, mas super assim, indico. de tudo que você experienciou, viveu, você poderia assim, listar os 3 maiores benefícios de ter realizado um estágio internacional? Nossa, difícil. Eu acho que a primeira coisa foi uma realização de um sonho. Pode ter certeza que quando eu entrei lá na ONU, eu não conseguia acreditar que eu estava ali dentro. Sei lá, eu me senti no lugar certo e, meu Deus, eu tô aqui. Então, foi algo muito gratificante para mim e eu aprendi muito. Eu aprendi que todo mundo é capaz, uma coisa que eu acho muito importante ressaltar. Porque eu tinha muito essa visão de que, olha, quem está trabalhando na ONU deve ser aquela pessoa assim, que não olha nem para baixo. E não, gente, são pessoas normais. Então, qualquer um tem a capacidade de estar lá, desde que você tente, que você foque nisso, você é capaz, tá? Então, é muito disso também. E, assim, a ONU é uma instituição como outras instituições. Então, eu tinha muito essa visão de que, nossa, a ONU é a instituição perfeita, sem defeitos. Mas não é. É uma instituição também formada por pessoas. Então, aprendi também que pessoas erram. Pessoas erram. E que a instituição também tem algumas falhas. E eu tinha muito essa visão de perfeição que eu acabei quebrando isso, sabe? Então, assim, e do que eu aprendi? Eu aprendi muito a você ter paciência, a você conversar com pessoas diferentes. Você acaba aumentando também a questão do networking, de Sim. comunicação. Então, o pessoal lá todos falam várias línguas, então você começa numa língua e você termina em outra conversa. Então, aprendi muito a ter essa visão de, nossa, de multitasking também, de você estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você está fazendo um relatório, aí outra pessoa vem com outra coisa mais urgente, aí você tem que terminar aquilo, aí depois você volta para aquilo, então, né? Mas são coisas, são experiências muito boas que você aprende muito com isso, sabe? E foi muito legal, sem dúvida. Eu indico para todo mundo. Realmente, não é fácil você fazer um estágio que você não recebe nada, que você acaba se sentindo, às vezes, explorado, porque você está doando todo o seu tempo mas sem receber remuneração em troca. Mas você está recebendo muita coisa, sabe? Você está ajudando, você está contribuindo. Eu estava trabalhando para os direitos humanos, que é algo que eu gosto bastante. Então, eu estava me sentindo realizada com aquilo que eu estava fazendo e estava aprendendo muito. Então, eu não recebi remuneração financeira, mas eu recebi muita coisa em troca, né? Experiência, aprendizado, Pois. amizades. Então, isso conta muito também, tá? E para o resto da vida, não é? Sim, É. sem dúvida. E colocar lá no meu currículo, gente, eu trabalhei na ONU, meu Deus do céu, sonho. É. Olha, uma última pergunta, que é da Bruna, uma última pergunta. O inglês é pré-requisito? Tá, olha, gente, a ONU tem 6 línguas oficiais: inglês, espanhol, francês, russo, chinês e árabe. A maioria dos estágios, ele vai pedir que você tenha, assim, um nível bom de inglês e o conhecimento de qualquer outra língua dessas pode ser um adicional. Então, assim, inglês é pré-requisito. É importante que você saiba inglês, mas também é importante que você não saiba só inglês, mas também que você saiba outras línguas. Porque o diferencial hoje não é saber inglês, é você saber algo a mais, tá, gente? Então, investe em idiomas, tá? É muito importante. Olha, Como eu. prometo que é a última. Não tem problema. Como eu me Como mantive você aí na questão. lidou? Certo, olha. Eu sempre fui uma pessoa muito econômica, então a bolsa que eu consegui na Itália, eu economizei boa parte, tá? Então eu usei essa parte economizada durante o estágio e também eu tive que pedir ajuda aos meus pais, porque realmente Genebra é uma cidade muito cara.
Já vou adiantando isso, Imagina. tá, gente? Não é fácil. Então, assim, eu realmente tive que pedir ajuda aos meus pais para que me auxiliassem nesse período, porque realmente não foi fácil. Mas deu certo. Valeu o esforço, não é, Nath? Sim, sim. Valeu o esforço. Bom, gente, tem Bom, mais alguma pergunta final? Alguma coisa que vocês querem fechar? É agora ou nunca? Acho que não. estava procurando Mas aqui se tinha mais alguma, não tem, mas pronto, se quiser depois. Pronto, eu quero lhe agradecer, né, mais uma vez, por ter, enfim, por ter aceitado estar aqui conosco por uma hora. E eu vou deixar salva essa live, quem depois quiser rever com calma, quem não pôde ver completamente, depois ver a parte que falta. Pronto, deixa aqui o teu contato, onde as pessoas podem te encontrar, Nath, e poder esclarecer alguma outra dúvida que venha surgir posteriormente à live. tá, vamos lá. Então, gente, até respondendo aí a última pergunta da Rafaela, Rafaela, tem várias ONGs, como também tem alguns programas e agências vinculadas à ONU que possuem estágios com remuneração. Lembrando que com remuneração é bem mais concorrido ainda, tá, gente? Ainda tem esse detalhe. Então, mas não estou desestimulando vocês, tem que tentar. De qualquer forma, tem que tentar. E aí, lá no meu Exato. Instagram, tem posts, tanto com dicas, como conseguir o estágio na ONU, como você pode, quais são os requisitos, certo? Então, tem vários posts sobre o estágio na ONU. Também tem posts com algumas dicas de onde você pode encontrar o estágio com remuneração. Tanto em ONGs, né, organizações não governamentais, como também nas agências vinculadas à ONU. Então, vale a pena você dar uma olhada lá no meu Insta, dá uma olhada nos posts, que vocês com certeza vai ajudar, com certeza, aí nas dúvidas, tá, gente? E no mais, eu só queria dizer também, se vocês precisarem de ajuda com o currículo ou com a carta de motivação para um estágio, eu também faço as revisões lá pelo meu Instagram, lá pelo Estudando no Exterior. Então, vocês também podem entrar em contato comigo lá pelo Instagram, lá pelo direct, também que eu tento ajudar nessa questão da carta de motivação e no currículo também, que são documentos essenciais para qualquer estágio, para qualquer oportunidade no exterior. Então é isso, não deixem de seguir lá meu Insta e muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. E obrigada também a você Obrigada pelo a convite, todos. né? Claro. É, de nada. Foi um prazer. Eu espero que tenha sido muito Igualmente. produtiva. Acho que foi muito útil essa live. Eu Foi, com agradeço certeza. também a todo mundo que participou, seja ouvindo, seja comentando, perguntando, de todas as formas. É sempre muito positivo e muito construtivo. Se você gostou aqui, né, compartilha lá nos stories a live e vai ficar salva. Eu só vou fazer aqui o alerta de que vai ficar salvo. Já tem um bloco, digamos assim, salvo lá no feed, e esse outro bloco também vai ficar salvo. Tá Show. bem? Ah, vai ficar nos dois blocos. Vai ficar Os separadamente nos dois, dois eu blocos. não vou desperdiçar nenhum dos dois. Enfim, a Ah, internet foi abaixo, ótimo. mas os dois vão ficar lá e as pessoas podem acompanhar tudo, Ótimo. E tá? aí, show. Muito obrigada aí. Até a próxima. Obrigada a todos, fiquem bem, uma boa noite e até a próxima. Boa noite.